modo receberam um dinheiro cada um, e recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Sente glorificando o nome do Senhor. Em concordância com a oração assim já feita, me entrego desde já na mão de Deus e peço um pouco da paciência dos irmãos, porque Deus, ele nos levou para uma análise expositiva, ou seja, um estudo expositivo e exaustivo desse sermão. Ao longo dessa semana, eu já havia sido avisado pelo nosso pastor que seria, o mensageiro dessa noite, e pedi uma palavra, e a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, até mesmo como um fogo, porque a palavra de Deus diz em Jeremias 23:19, não é com a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Louvado seja Deus. Então a palavra, quando fala o coração daquele que lê, daquele que estuda, daquele que vai entregar a mensagem, aleluia, ela arde como um fogo. Louvado seja Deus. E eu creio nessa noite que o mesmo fogo que nos tocou quando nós, aleluia, nos debruçamos para estudar essa mensagem, também vai queimar o teu coração, em nome de Jesus. Amados irmãos, a parábola dos trabalhadores na vinha é uma entre tantas as quais o Senhor Jesus Cristo, ele se utilizou para ensinar os discípulos, porque o método, a forma mais poderosa realmente é a de parábola, é a de comparação, é a de utilizar elementos da atualidade, do dia a dia, para nos situar, de como funciona também as coisas no reino de Deus. Na verdade, as coisas na terra só existem por causa do reino de Deus. Se existe o governo da terra, é porque antes existe o governo do céu. Se existe as forças de defesa, as forças armadas na terra, é porque existe o exército do céu. Aleluia. E o meu e o teu Deus, ele é denominado, como ontem foi explanado no culto consagratório, Salmo de número 46. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus de Jacó. Então não há nada em que o reino terrestre exista que antes não exista na atmosfera espiritual. Da mesma forma que existe hierarquia, existe postos, de autoridade na terra, é porque no reino espiritual existe. Louvado seja Deus. Enquanto que na hierarquia celestial existe os anjos, existe os querubins, existe os serafins e existe os arcanjos, da mesma forma no reino espiritual da maldade nós vemos os principados, vemos as potestades, nós vemos as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, na verdade, não há nada que exista no plano terreno que antes não exista no reino espiritual. Então, o ensino de Jesus, ele sempre tomava as coisas do dia a dia, as atividades laborais ou de trabalho, ou do nosso dia a dia, para ensinar os valores do reino do céu. E aqui ele utiliza essa parábola, essa história da vinha, que não é novidade no ensino de Jesus, porque sempre que havia oportunidade, Cristo, ele comparava o reino do céu, que inclusive a partir da pregação de João Batista foi declarado: ele está em nosso meio.
A pregação de João Batista, ela não ia além daquilo que ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus está em nosso meio. O reino de Deus, ele está em nós. E aqui Cristo, ele compara o reino de Deus a uma grande colheita, a uma grande lavoura. Em mais de uma oportunidade, Cristo, ele utilizou a figura da lavoura, da colheita, como o reino de Deus. Eu posso citar de cor Mateus capítulo 9, versículo 36. Quando Cristo, ele via as pessoas andando pelas ruas de toda a Judeia, de Jerusalém, e elas vagavam como ovelhas que não têm pastor. E quando ele via aquela cena, ele se virava para os discípulos e dizia: na verdade, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua obra. Você está vendo a maravilha que Deus fez ontem na IBM de Tibiri? Pois bem, Deus continua convocando trabalhadores para a sua obra. Mas se você tiver a disposição de Isaías, de declarar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Ele vai te encher, Ele vai colocar a brasa de fogo do altar na tua boca, e tu vai profetizar, e tu vai fazer a obra, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Em outra oportunidade, Mateus capítulo 13, Cristo, ele começa a ensinar a parábola do joio e do trigo. E a partir do versículo 13, 36, começa a dizer o que cada elemento significa. Primeiro, o campo é o mundo. A seara grande é o mundo. O trigo são os justos. O joio são os maus que são lançados pelo inimigo. E quem é esse inimigo? O diabo. Em outra oportunidade, lá em João 4, depois de evangelizar aquela samaritana, Cristo agora se volta para os discípulos e pergunta: vocês ainda estão se perguntando em que tempo vai se cumprir a colheita. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês: olhai para diante de vós e vede que as terras já estão brancas para a ceifa. Aleluia, as terras estão brancas porque estão brancas de alma, estão brancas de vida, estão brancas de pessoas sedentas de salvação, precisando da graça de Deus. E Deus diz para mim e para você essa noite: olhai para a terra e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Então Cristo, ele faz a comparação do mundo, do reino de Deus que está instalado entre nós e em nós. Há uma grande colheita, há uma vinha que significa uma grande plantação de uvas. E o Senhor da vinha, que representa o nosso Deus, ele sai para convocar homens e mulheres para trabalhar na sua obra. Da primeira hora, que corresponde às 6 horas, porque o dia, na medida de tempo judaica, ele se calculava desde o nascer até o pôr do sol, ou seja, 6 da manhã até as 6 da noite. Então o dia judaico, ele é diferente do nosso dia de 24 horas. O dia judaico, ele tem apenas 12. Então na primeira hora, quer dizer 6 horas, Deus, ele começa, porque o Senhor da vinha representa Deus. O início da igreja, ele começou a levantar trabalhadores. Cristo, ele prometeu em Mateus capítulo 16 e o versículo 18, depois da confissão de Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E para o edifício ser levantado precisa de quê? Construtor. Para o edifício
edifício, tanto material, Gama, como o espiritual, precisa de construtor. E assim como Deus fez com Bezalel, lá em Êxodo capítulo 31 e o capítulo 35, que encheu do Espírito Santo e colocou inteligência para construir, para confeccionar, para levantar, para criar, para inventar. Deus está, aleluia, simplesmente clamando hoje: quem há de ir por nós? Porque se você se levantar, Ele vai lhe dar ousadia, Ele vai lhe dar capacidade, vai dar inteligência, vai dar sabedoria do alto. Mas a obra tem que se cumprir. Vem a hora terceira e sexta. São os nossos sucessores, ou melhor, os sucessores da igreja apostólica. Lutero, Zwinglio, Calvino, John Hus, John Wycliffe. Os homens que se levantaram contra a religião violada, a religião que estava maculada, que estava manchada. E disseram: a salvação é pela graça. Os trabalhadores da hora terceira e da sexta, 9 e meio-dia, foram os sucessores da igreja apostólica, foram os que continuaram a levantar a bandeira do evangelho. E essa verdade, ela nunca caiu por terra. E não adianta dizer, porque aqui no relato do texto ora lido, alguns vai dizer: ninguém me procurou, o Senhor da Seara continua a chamar. Ninguém me contratou, ninguém me assalariou. Ei, o dono da Seara continua a dizer: a quem enviarei, quem há de ir por nós. Aleluia. Porque Cristo subiu para o Pai, mas Ele deixou uma promessa em João capítulo 14, versículo 12. Ele disse: eu vou para o Pai, mas aqueles que creem em mim, eles farão as obras que eu faço, e as farão maiores do que eu faço. Deus não só nos chamou para viver, aleluia, das obras, mas também das obras maiores. Eu creio no Deus da Bíblia que está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 8. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que é que está faltando? É o povo de Deus se levantar, é o povo de Deus se dispor, é o povo de Deus andar de mãos dadas com a verdade, se santificar perante o Senhor, se consagrar, aleluia, se dispor. Louvado seja Deus, se levantar ainda antes do nascer do sol, aleluia, e fazer a obra e dizer que Ele é, que Ele faz, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele transforma o homem, e breve voltará para levar o seu povo para a morada celestial. Hora nona, que corresponde às 3 horas da tarde. É o movimento de John Wesley até o criador do movimento da santidade, que depois deu base para a criação da igreja do Nazareno. Agora eu não estou lembrado do nome. Agora me veio à cabeça Charles Finney, primeiro teólogo que fundamentou a teologia pentecostal. Charles Finney. Depois vieram para aperfeiçoar Eric Bergsten, Stanley Orton. São os trabalhadores da hora nona. É os que continuaram a levantar a bandeira do evangelho com o reavivamento. Porque agora as perseguições passaram, as lutas passaram, mas surgiu um inimigo, o capitalismo. E que ainda hoje é nosso inimigo, por quê? Da base à teologia da prosperidade.
E a prosperidade maior que o crente possui, aleluia, está em Colossenses capítulo 3, os versículos 15 e 16. Abunde sobre vós a palavra de Deus, e sejam enriquecidos com a palavra de Deus, aleluia, e sejam prósperos em salmos, em hinos, em profecias e em cânticos espirituais, e tudo o que vierdes a fazer, venha a fazer em nome do Senhor Jesus. É claro que para o atendimento das nossas necessidades, pastor, nós precisamos do papel moeda, nós precisamos do real. Mas se acima de tudo a nossa confiança não tiver em Deus, aleluia, como Neemias confiou, mas enquanto nós estivermos com a confiança de Neemias, o Deus dos céus nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos disporemos, nos levantaremos, nos edificaremos, a obra vai prosseguir, a obra vai andar, a obra vai crescer, e a obra vai prosperar, porque há uma garantia de Deus na conclusão dessa obra. Tibiri vive milagre, pastor, porque o dono da seara está no nosso meio. Eu digo isso sem medo de errar, missionária. Porque o dono da vinha continua no nosso meio. É que as bênçãos, tanto materiais como espirituais, elas continuam se manifestando na nossa igreja. E pela autoridade da palavra, não vamos deixar essa bandeira cair, não. Não vamos deixar essa bandeira, esse compromisso verdadeiro com o evangelho cair, não. Com a busca pela presença de Deus e do mover do Espírito no nosso meio, porque as coisas maiores chegarão. Mas dando continuidade ao versículo, no versículo aqui 6, chega a 1/10 hora, ou traduzindo a 11ª, que corresponde às 5 da tarde. E o Senhor da vinha passa mais uma vez, porque a Bíblia diz: grande é a seara, Gilberto, grande é a vinha, grande é a obra, e quanto mais trabalhadores, melhor. Não adianta dizer que não tem espaço para você. A Bíblia está dizendo: grande é a seara, grande é a vinha, grande é a obra. Então busque simplesmente a ferramenta com a qual Deus quer lhe usar. Porque Deus, Ele me usa, Ele usa conforme a ferramenta que Ele quer nos dar. Se você me disser, está faltando espaço, eu lhe pergunto, já procurou a ferramenta? Já pediu a Deus o dom? Já buscou? Pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que busca encontra, o que pede recebe, e o que bate abrir-se-lhe-á. Pois se vós, sendo maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quem dirá o Espírito Santo não concederá as bênçãos espirituais a todos quantos lhe pedirem? Pede o dom, busca o dom. Porque nós somos os trabalhadores da 1/10 hora. Nós somos a geração do entardecer, das 5 horas da tarde.
O tempo está se aproximando. E a Bíblia diz: o pagador é justo, viu? O pagador é bom. Porque Ele é mesmo o que garante. Porque essa mensagem, ela não começa, pastor Carlinhos, propriamente no capítulo 20. Para entender, nós precisamos voltar para o capítulo 19. E a partir do versículo 16, quando fala a respeito do jovem rico. O jovem rico com as preocupações das suas riquezas, dos seus bens, do seu patrimônio, foi ouvir aquela palavra: dá tudo o que tem e me segue. Ele olhou assim: não dá para mim não. Mas quando Pedro indaga e diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, aí Cristo responde: não há aquele que tenha deixado família, pai, mãe, irmão, bem, patrimônio nessa vida, que aqui não receba 100 vezes tanto com perseguição, e no fim a vida eterna nos espera. Por isso que eu digo: o pagador é justo e o pagador é bom. E posso dizer, por conhecimento de causa, não houve ocasião em que eu abri mão para a obra que eu não tenha sido abençoado. Seja com o que tivesse. Porque essa obra não se faz só com a contribuição, com o dinheiro, com a oferta. É necessário, mas não é tudo. Mas no dia que nós nos dispomos, entregamos o nosso sábado e disse: vou trabalhar, eu vou renovar uma pintura, eu vou pegar com os irmãos, eu vou ajeitar um forro, vamos ajeitar os ventiladores da igreja. De onde você menos espera, Deus enviou os recursos. Primeiramente a gente orou, buscou, depois se articulou, foi atrás de quem tem, porque Jesus, Ele não impede a nossa fé de nós agirmos e ir atrás. E o interessante, ninguém daqui missionária, vinha de Pernambuco, vinha do lado de lá. E num sábado só, a congregação estava pintada, os forros de PVC estavam no lugar, as lâmpadas estavam tudo renovadas. Louvado seja Deus, daqui a pouco veio uma placa bonita para frente da congregação. O nome do Senhor foi glorificado e nós deixamos o rastro de azeite por onde passamos fazendo a obra de Deus. Porque o importante é deixar o rastro de azeite por onde você passa. Quando o escritor de Hebreus falou no capítulo 12, versículo 1: nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Aquela testemunha, ela não é de fora, porque um versículo da Bíblia está diretamente ligado um ao outro. Então, que testemunhas eram aquelas que o escritor de Hebreus queria dizer? Foi as ações dos heróis da fé do passado. Sansão que derrotava o exército, esmagava leão. Davi que derrubava gigante. Esse foi o testemunho deixado pelos antigos para dizer a nós. E por que não fazer menção do maior testemunho de fé e renúncia
que nós temos nas Sagradas Escrituras. Jesus deixou a sua glória, o seu lugar de filho, se dispôs a sofrer. Mas no capítulo 16 e do versículo 33, ele se volta para os seus discípulos e declara: estas coisas eu vos digo para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é o nosso exemplo de trabalho e é o nosso exemplo de vitória. Por isso que nós não devemos perder tempo nessa 11ª hora. Porque já está perto do fim. Já está perto da trombeta tocar. Já está perto desse céu se rasgar. Do Oriente ao Ocidente. E nós ouvirmos a convocação do dono da vinha, quando diz aqui no versículo 8: aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores. Sabe quem são os mordomos? São os anjos tocando trombeta. Aí isso me leva à palavra de Filipenses capítulo 4 versículo 13. Porque o Senhor virá do céu como alarido, como voz de arcanjo e como trombeta de Deus. E aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estaremos vivos seremos transformados em um corpo glorioso. E subiremos para onde Ele estiver, estejamos nós também. O chamado do mordomo é a trombeta de Deus. E a prestação de contas, como está escrito no versículo 9: chegando os que tinham ido perto da hora 10ª. Aí começou a prestação de conta. E essa prestação de conta nós vamos ter aonde? No tribunal de Cristo. Porque a Bíblia, ou melhor, a doutrina das últimas coisas, que a escola teológica chama de escatologia, nos fala a respeito de 2 tribunais. O primeiro tribunal está em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10, o denominado tribunal de Cristo. E o que é esse tribunal? Nada mais é do que a prestação de contas das obras dos salvos. Não pense que quando a trombeta tocar a gente vai logo para as bodas e sentar à mesa, não. Primeiro chega o momento da prestação de conta, o tribunal de Cristo. Mas tem um detalhe: não é para ninguém ser condenado. Esse tribunal é para o galardão. Por quê? 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 14 e 15 diz: porque chegará o dia em que as nossas obras serão colocadas no fogo. Se a nossa obra ela for de ouro, ela for de prata, ela for uma obra excelente, porque o ouro, a prata, os metais preciosos falam a respeito da excelência, falam a respeito da dedicação para o reino de Deus. Se a nossa obra ela for excelente, ela vai passar pelo fogo. E 1 Coríntios 3 diz: vai ficar. E aquele que a obra foi aprovada receberá o galardão. Aí eu gosto de ler aquela passagem de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 17. Ou melhor, recapitulando do versículo 16:
Se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me orgulhar, porque me foi imposta essa missão. E ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de todo prazer, eu terei galardão. Se fizer por obrigação, apenas uma missão eu cumpri. Mas quem faz com amor, a Bíblia diz: se as obras passarem pelo fogo e não se queimar, é galardão na certa. É coroa de glória, é coroa da vida e coroa incorruptível. Coroa incorruptível que fala a respeito daqueles que buscaram em vida abandonar o pecado. Coroa de glória é que aqueles que viveram os piores sofrimentos da vida por amor a Cristo. E a coroa da vida é aqueles que chegaram a dar a sua vida, enfrentaram a baioneta de um rifle, a boca de um fuzil, de uma metralhadora, enfrentaram a forca, enfrentaram a degola, enfrentaram, deram a sua cabeça a prêmio por amor a Jesus. Quando chegar o dia do toque da trombeta e o tribunal de Cristo, a coroa da vida está reservada para aqueles que se derem. E deixa eu dizer uma coisa: se isso chegar no Brasil, não tenha medo não, porque já está começando. Supremo Tribunal Federal suspendendo leis que são contra a ideologia de gênero. A igreja defende a ideologia de Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. Deus criou o homem, a sua imagem o criou, macho e fêmea os criou. Eu falei isso que eu vou falar agora no ano de 2014. Quer começar a prender crente? Pode construir penitenciária evangélica com força aí. Mas uma coisa eu estou certo, assim como Paulo declarou, quando ele falou nas suas cartas da prisão, a palavra de Deus, ela não vai estar presa, ela vai permanecer espalhando como um perfume para o mundo. Sentir o aroma do cheiro de Cristo. Não podemos perder tempo, nós que somos da 11ª hora, que o dia está chegando. É aquele momento que nós temos a certeza que está pertinho. Como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10. É só um pouquinho de tempo. Está faltando pouco. Ei, não desanima não. Ei, não desiste não. Ei, não larga as armas, as ferramentas. Não coloca os dons no chão não. Ei, pede o renovo, pede a presença. Ele está aqui nesse lugar para te levantar mais uma vez, porque a obra conta com você. Aí nós chegamos ao início da prestação de conta. Chama os derradeiros primeiro. Falamos a respeito das gerações que se sucederam na pregação do Evangelho. Mas isso fala a respeito também daqueles irmãos que talvez nós olhando a sua aparência nós não damos nada. Não tinha eloquência. Talvez não tinha diploma, talvez não tinha anel, mas tinha a graça e a presença de Deus na vida. E é o que importa para quem deseja fazer a obra de Deus. É o amor, é a dedicação, é a consagração, é a oração, é a busca constante.
pela graça e pela presença do Senhor na vida. Os últimos falam da geração de hoje, mas também pode designar aqueles que talvez estão ali no final da bancada da igreja, mas para a palavra descer aqui como está descendo, eles estão intercedendo, eles estão orando no Espírito e dizendo: Senhor, manda a palavra, manda a graça, manda o pão, manda a unção, manda a ousadia. E esses derradeiros, quando chegarem diante de Deus, vão receber o denário. Denário que na moeda de hoje, porque quem estuda para uma mensagem expositiva, ele precisa estar preso aos detalhes, fazer a comparação, valor da moeda, comparação da medida de tempo, do tempo da Bíblia para o tempo de hoje. O pregador que prega expositivo, ele precisa ter essa curiosidade. Então o denário, ele correspondia à época bíblica, ao que hoje nós calculamos por R$ 36,37. É o dia trabalhado. É o valor do salário mínimo calculado pelos 30 dias de trabalho. E a palavra diz: os mesmos R$ 36,37 que os das 6 horas receberam, os das 5 horas receberam também. E sabe por quê? A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 ao 8. Eu plantei, Apolo regou. Mas deixa eu ouvir a resposta da igreja. O crescimento, ele vem da parte de quem? Vem de quem? Aí o versículo 7 diz: eis que aquele que semeia, como também aquele que colhe, não são nada, mas Deus que dá o crescimento. É Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. É Ele que estende a mão para abençoar. Então a glória, pois, a Ele. Porque nós somos colaboradores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. E a igreja é o edifício, é a lavoura, o campo é o mundo, e nós os trabalhadores que precisam trabalhar junto, dar as mãos. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém exclui ninguém, porque todo mundo é ferramenta útil na mão de Deus para a obra. Sabe por que o primeiro e o derradeiro também não tem diferença? Porque nós estamos aqui por causa da bondade de Deus. O versículo 15 diz: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou mal é o teu olho, porque eu sou bom. Tem gente que recebe a bondade de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus, sem merecer. Porque Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós estávamos no lodo, na sarjeta, na lama, no pecado. Mas Deus, com seu olhar de bondade e misericórdia, nos olhou, estendeu a sua mão, nos tirou de lá, deu um banho de sangue do Cordeiro, e nós estamos aqui como nova criatura. O primeiro para o derradeiro não tem maior ou menor importância, porque todos foram resgatados pela bondade de Deus. Cada alma aqui tem um valor precioso, porque foi comprada com preço de sangue. Não eram merecedores dessa graça,
Mas Deus deu o seu único filho para nos resgatar e nos fazer embaixadores, aleluia, da sua luz. Afinal de contas, 1 Pedro diz, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, deixa eu traduzir, o povo consagrado, adquirido, comprado, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós éramos trevas, mas Ele nos chamou para a luz. Por isso que do primeiro para o derradeiro não tem diferença. E um entendimento que o Espírito Santo me trouxe sobre essa mensagem. Por último, sabe por que o trabalho do primeiro para o derradeiro também não tem diferença? É porque o que tem trabalhado desde o amanhecer, desde muito tempo, está há muito tempo perseverando no Evangelho. Ele trabalha com amor, dedicação e excelência, porque sabe que a hora do fim está perto de chegar. E o último se dedica porque sabe que não tem mais tempo a perder. O Espírito Santo me falava, quando eu meditava nessa mensagem a respeito dessa indiferença: todos são iguais perante Deus. Então que nessa noite nós possamos buscar mais a presença, nós possamos buscar mais o dom. Pede a Deus a tua ferramenta essa noite. Você que ainda não foi ou não entrou por essa graça, hoje é a noite aceitável, porque o dono da vinha te chama. Aqueles trabalhadores das 5 horas disseram: eu ainda não fui porque ninguém me chamou. Você que chegou aqui e ainda não experimentou da salvação, ei, atenta para a palavra e para a voz do Espírito, porque o Senhor te chama para a sua graça nesse lugar. E a nós que já estamos nessa obra, que possamos mais buscar a presença de Deus, o mover do Espírito Santo, a graça do Senhor, para continuar a trabalhar, porque o raiar do dia está chegando, a trombeta vai tocar e nós vamos gozar para sempre da presença do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe.